Boa noite, dá boa noite para quem está do seu lado aí, por favor. Pergunta se ela está feliz, se ela está aproveitando esses dias de conferência. Se você não me conhece, eu sou o pastor Bruno, sou pastor da Onda Dura São Paulo. É uma alegria poder estar aqui com vocês. Sou marido da Bianca, ela está ali, é a mulher mais linda desse lugar. Sou pai de 3 crianças e alguém que quer ser amigo de Deus. Então, por favor, meus irmãos, estejam livres para adorar o Senhor na pregação. Se você quiser, você pode dar um glória a Deus. Quem é mais... Tem uns pentecostais no nosso meio. Fique à vontade para você desfrutar da presença de Deus. Amém? Se você gosta de anotar, o nome dessa pregação é Amigos da Presença de Deus. Se você tem Bíblia, por favor, abra comigo em Êxodo, no capítulo 33, por favor. Êxodo 33, a partir do versículo 1. Êxodo 33, versículo 1. Depois ordenou o Senhor a Moisés: saia desse lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: eu a darei aos seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Vão para a terra onde há leite e mel com fartura, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado e eu poderia destruí-los do caminho. Senhor Jesus, oramos, ó Deus, para que o Senhor não afaste de nós a Tua presença. Não nos destrua, Senhor. Nos dá, ó Deus, nessa noite uma consciência da Tua presença nesse lugar. Nós cremos que o Senhor está aqui, mas se cremos nisso, nos enche de temor, de alegria, de dependência da Tua presença, Senhor Jesus. Nós não queremos apenas conhecer de forma didática o que é a Tua presença, mas nós queremos a Tua presença. Nós queremos estar na Tua presença. Aumenta, ó Deus, a nossa consciência do Senhor nesse lugar. Somos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor falou conosco até aqui. Obrigado por cada ministro, por cada pregador. Nós pedimos, continua a falar conosco. Mantenha a Tua presença aqui, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, um relato muito rápido do capítulo 32 é que Moisés sobe ao Monte Horebe, o Monte Sinai, e naquele lugar então passa 40 dias diante da presença de Deus, da temível e poderosa presença de Deus. E ali então recebe direções do próprio Deus, o próprio Deus escreve as tábuas da lei. E antes de descer, ele escuta do próprio Deus: Moisés, o teu povo se corrompeu. Bastou menos de 40 dias para que eles construíssem outros deuses, para que fizessem para si um bezerro de ouro. Então Moisés desce, furioso, e se depara com um bezerro de ouro, com um povo adorando a outro Deus. Quebra as tábuas da lei e escuta essas palavras de Deus. Escuta do próprio Deus: Moisés, tudo que você queria, tudo que esse povo queria, eu vou dar para vocês.
Tudo. Vocês queriam uma terra, eu dou para vocês. Vocês queriam vitória, eu dou vitória para vocês. Eu mando um anjo com vocês. Meu irmão, um anjo, eu mando um anjo com vocês. Se é isso que vocês tanto querem, então eu dou, mas eu não vou mais. E aí então, meus irmãos, Moisés sabia que não era isso que ele queria. Moisés não queria vitória. Moisés não queria uma terra. Moisés não queria um anjo. Moisés queria o próprio Deus. Moisés não queria o que Deus poderia dar. E Deus poderia dar muita coisa. Ele só queria Deus. E existe uma grande diferença, meus irmãos, entre querer aquilo que Deus pode dar e querer somente o próprio Deus. E a igreja, meus irmãos, deve desejar a presença de Deus mais do que tudo. Não somente a sua onisciência, ou a ação do Espírito Santo em nós, habitando em nós, mas a presença manifesta de Deus, o deleite de Deus, a glória de Deus. Quando Deus passeia no meio do seu povo, é diferente, não é? O Espírito Santo está em nós todos os dias, em todos os momentos. Mas não existem dias, meus irmãos, onde parece que a presença de Deus é diferente, é palpável, a gente quase que toca. Moisés conhecia muito bem essa presença, meus irmãos. Moisés já tinha desfrutado da presença de Deus algumas vezes. A sarça ardente é o primeiro encontro de Moisés com Deus. Ele viu uma sarça pegar fogo e não se consumir. Ele viu Deus abrir o mar. Ele viu o sangue nos umbrais da porta. Ele também viu. Ele viu inúmeras vezes a presença de Deus, e não era qualquer coisa que saciava o coração de Deus, porque ele já havia desfrutado da presença de Deus, ele conhecia Deus. E essa é a pergunta para nós: será que nós conhecemos a Deus? Nada pode substituir a presença de Deus. Um anjo é bom, meus irmãos, uma vitória é bom, mais uma vitóriazinha na vida é bom, é muito bom. Mas nada disso tinha valor para Moisés. Meu irmão, dinheiro é bom, recursos são bons, líderes, estratégia, sucesso profissional, realizações pessoais, mais status, visibilidade, mais bênçãos, tudo isso é inútil sem a presença de Deus. Nada disso tem valor nenhum, não importa, para quê? Moisés sabia disso. Moisés sabia que aquela terra só era a terra prometida porque Deus estaria lá. Só por causa disso. Senão não passava de uma simples terra como mais uma. O que tornava aquela terra tão especial era porque Deus estava lá. O que pode enfraquecer a igreja, meu irmão? O que pode enfraquecer o povo de Deus? Crise financeira enfraquece o povo de Deus? Não enfraquece. O diabo não pode enfraquecer o povo de Deus. O medo não pode enfraquecer o povo de Deus. O que enfraquece então a igreja? O que enfraquece a sua família, a sua casa? Sabe o que enfraquece? A falta da presença de Deus. Qual é a diferença da presença de Deus na tua vida? Quanta diferença faz? Quanta diferença faz? Meu irmão, talvez muitas das nossas igrejas continuariam a seguir as suas programações normalmente, sem nem ao menos perceber que a presença de Deus foi embora. A nossa rotina na nossa casa talvez não mudasse em nada, porque nós nos acostumamos com culto sem a presença de Deus, nos acostumamos com uma vida sem a presença de Deus. E se a presença de Deus fosse arrancada da tua vida por 24 horas, o que mudaria no teu dia? O que mudaria? Pastor, talvez não mudaria nada. Então nós temos um problema, porque a presença de Deus é tudo que nós temos e tudo que nós precisamos. Existe um texto que deixa isso muito claro. É um texto quando o próprio Cristo fala a respeito da sua volta. Como seriam os dias da sua volta? E olha o que o próprio Cristo afirma: quando o Filho do Homem voltar, será como no tempo de Noé. Mateus 24.
Nos dias antes do dilúvio, o povo seguia sua rotina de banquetes, festas e casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca. Não perceberam o que estava para acontecer, até que veio o dilúvio e levou todos. Assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Olha como isso é poderoso, meu irmão. Isso é muito poderoso, sabe por quê? Primeiro, aquele povo não percebeu que Jesus estaria voltando. Nos últimos dias, haverá um povo que não perceberá que Jesus está voltando, porque estarão bêbados com a vida normal, embriagados com a vida normal, casando, bebendo, comendo. Nada disso é pecaminoso em si, mas estava distraindo o povo que não percebeu que havia algo mais importante. E mais importante do que comer, beber, é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. É o que o nosso Senhor Jesus afirmou, meus irmãos. Mas muitos de nós estamos distraídos com a vida normal. Muitos de nós, meus irmãos, talvez estamos dizendo assim: Senhor, eu quero que o Senhor volte, só espera um pouquinho. Eu ainda tenho que casar. Jesus, espera um pouco, deixa eu casar primeiro. O sonho da minha vida é ter filhos. Senhor, só me deixa ter um filhinho, pelo menos. Eu só queria conseguir comprar minha casa, só isso, Deus. Depois o Senhor volta. O que nós estamos dizendo é que existem coisas mais importantes do que Deus. Assim como aquele povo que estava distraído com tantas outras coisas. Não, Deus até é legal, mas tem outras coisas aqui. Noé escuta de Deus que deveria construir uma arca quando ele tinha 500 anos. Ele passou 500 anos da sua vida sem construir uma arca. O que ele fazia nesse tempo? Ele não estava distraído. E não um dia que ele não ficou distraído. Não era uma conferência de 3 dias, eram 500 anos onde ele sabia que Deus estava com ele. Sabe quanto tempo levou para construir a arca? 120 anos. Noé gastou 120 anos construindo uma arca, quando muitos teólogos acreditam que ainda não havia chovido sobre a terra. Não havia motivo para ter uma arca, não havia sentido nenhum nisso, mas Deus havia falado. E tinha um homem que não desperdiçava um segundo da presença de Deus. Muitos de nós estamos ainda vivendo como se Jesus não fosse voltar. Não é verdade? Muitos de nós ainda vivemos como se fôssemos viver para sempre. Você acha, meu irmão, que você vai viver para sempre? Você acha que Jesus vai voltar? Então por que tantas coisas ainda nos distraem, não é? Por quê? Meus irmãos, que tenhamos o coração de Noé, amém? Que tenhamos o coração de Moisés. Noé era amigo de Deus. Noé tinha a mesma mente e o mesmo coração. 500 anos falando: Senhor, eu quero pensar como o Senhor pensa. Eu quero ter o teu coração. Eu quero saber quando a tua vontade também é a minha vontade. É isso que eu quero. Eu quero mais da tua presença. Eu quero mais. E o mais curioso desse texto, não o texto sobre Noé, mas o de Moisés, é o que acontece depois que Moisés escuta essa direção de Deus. Porque agora também revela a postura do povo. Qual foi a postura do povo depois de receber a notícia de que Deus não iria mais com eles? Se você puder, volta lá, abre a sua Bíblia em Êxodo 33, nós vamos continuar lendo esse texto, até o versículo 17. Versículo 4, olha só o que a palavra de Deus nos revela. Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar, e ninguém usou enfeite algum. Isso porque o Senhor ordenara que Moisés dissesse aos israelitas: vocês são um povo obstinado,
Se eu fosse com vocês, ainda que por um só momento, eu os destruiria. Agora tirem os seus enfeites, e eu decidirei o que fazer com vocês. Por isso, no Monte Horebe em diante, os israelitas não usaram mais nenhum enfeite. A primeira postura do povo de Deus, diante da notícia de que Deus não iria mais com eles, foi de arrependimento, choro de arrependimento. O povo chora com a terrível notícia de que Deus não estaria mais conosco. Deus não está mais. E agora? Existe um choro, um povo que clama desesperadamente, como um sinal de arrependimento. E meu irmão, não há nenhum despertamento, avivamento, que não comece por arrependimento. Se Deus deseja derramar da sua presença sobre nós, uma das marcas disso é o arrependimento do povo de Deus. Não há como permanecer o mesmo diante de Deus. Não há como. E eu acredito que nessa noite, o pastor Fábio já nos conduziu a esse lugar. A igreja não pode se acostumar a viver sem a presença de Deus. Amém? Você não pode. Você não pode se acostumar a viver sem a presença de Deus. Chore pela presença de Deus. Tudo que Deus havia feito no meio daquele povo foi porque Deus estava no meio daquele povo. Não foi por causa do seu nome, não foi por causa do nome de Moisés, não foi por causa do nome do povo, foi por causa do nome do próprio Deus. Deus estava presente e por isso grandes coisas foram feitas. Nós já vemos grandes coisas como a onda dura, meu irmão. Muitas, porque Deus estava no nosso meio. Isso deve dar um santo temor em nós. Que o Senhor não arranque de nós a sua presença. Amém, meus irmãos? Segundo, além do arrependimento, nós devemos ter coragem para destruir os ídolos que nos afastam da presença de Deus. É por isso que aquele povo havia tirado os enfeites de si. Aquele povo não havia tirado os enfeites porque eles não gostavam mais, porque Deus era contra os enfeites. Mas sabe por que foram tirados os enfeites? Porque foram dos enfeites que o bezerro de ouro foi feito. O ídolo, um Deus falso, foi feito por causa dos enfeites. E é por isso que Deus pede: tire os enfeites. Destruam aquilo que estava quebrando vocês. Destruam aquilo que estava arrancando a minha presença do meio de vocês. E a pergunta para nós é: quais são os enfeites que nós carregamos? Quais são os enfeites que eu e você carregamos? E eu preciso abrir meu coração com vocês, porque eu preparei uma lista grandiosa aqui, de várias coisas. Eu perguntava ao Senhor: Senhor, quais são os enfeites que a igreja tem carregado? Porque eu quero subir como um profeta do Senhor sobre as nações e acabar com todos os enfeites. E sabe o que eu ouvi de Deus? Não. Quais são os enfeites que você carrega, Bruno? Quais são os teus? Esses são os problemas. O problema não são os enfeites dos outros, são os teus problemas. E eu percebi que tudo que eu havia anotado para destruir a igreja de Jesus eram exatamente as coisas que eu praticava. Isso foi o mais dolorido para mim, meus irmãos, porque eu percebi o quanto eu não amo a Deus. O quanto por muitas vezes o meu coração afastou a presença de Deus da igreja. E eu vou pontuar para você quais são: o moralismo religioso, o legalismo e a meritocracia. Porque eu sou pastor, porque a régua que usaram para mim quando eu não era um apacentador não é a régua que eu uso para levantar um apacentador hoje. A régua é bem mais alta, porque não pode ser qualquer pessoa. Mas se fosse a régua que usaram comigo, tivesse usado essa que eu uso, eu não teria sido um apacentador, um plantador de igreja, um pastor. Eu não estaria aqui.
E é muito fácil esquecer que foi a graça de Deus que nos alcançou. E que Deus não me ama menos hoje porque eu pequei. Porque Ele não me amou por aquilo que eu sou, mas por aquilo que Ele é. Ele me escolheu. A palavra de Deus afirma em Romanos 5:1 que Deus nos amou enquanto ainda éramos pecadores. Quando não tínhamos o que oferecer ao Senhor, Ele nos chamou. E quantos de nós estamos usando essa régua também, meus irmãos? Com aqueles que ainda não conhecem o Senhor, essa pessoa não posso levar para a igreja porque ela é muito pecadora. Não é? E como isso é triste, meus irmãos. John Piper tem uma frase quando ele diz o seguinte: a humildade só sobrevive na presença de Deus. Existe um convite do Senhor para que sejamos humildes. É uma noite de sermos humildes e vulneráveis diante de Deus. E eu estou me esforçando aqui. O segundo ponto é a soberba intelectual. Quando a teologia nos afasta da comunhão e alimenta o ódio. Quantas vezes eu me percebi soberbo intelectualmente por saber algumas coisas que antes eu não sabia, por achar que agora a minha pregação tem que ser uma super pregação porque eu já prego há muito tempo. Você percebe? Como agora eu não vou conversar com qualquer pessoa, porque não é qualquer pessoa que pode falar dos assuntos que agora eu falo. Eu não vou falar com alguém que não sabe nem diferenciar, não sabe nem o que é soterologia. Como é que eu vou falar com alguém que não sabe o que é pneumatologia? Como é que eu vou falar com alguém assim? Que assunto que eu vou ter? E a igreja começa a responder pergunta que ninguém mais está fazendo. E é um grande problema. A teologia, meus irmãos, é uma bênção quando ela é feita diante de Deus. Eu comparei isso com uma janta. Pastores preparam um banquete ao povo de Deus no domingo. A gente fala isso, né? Durante a semana é feijão com arroz, a gente se alimenta, se sustenta, é isso que nos sustenta. Mas no domingo geralmente a gente come uma costela, um churrasquinho. Você está ali, o pastor prepara um banquete para você. Mas muitas vezes esse banquete que nós pastores preparamos é um arroto religioso. A gente está tão cheio, tão estufado, que a gente não quer preparar mais um banquete. A gente só quer mostrar o quanto a gente sabe. Isso acontece com a gente. O quanto eu sei, o quanto eu tenho domínio sobre a palavra, quanto os 5 pontos eu consigo usar aqui. E a minha pregação é super expositiva, não, ela é mega expositiva. Mateus 5,8 diz que felizes os que têm um coração puro, pois verão a Deus. Se queremos, meus irmãos, ver a Deus, precisamos de um coração puro. Não há espaço para soberba intelectual no meio da igreja. A gente está brigando para discutir ainda se Calvino estava certo, se Armínio estava certo. Tem gente que está definindo quem é crente ou não por linha ideológica, por política. Se é de esquerda ou de direita, porque é assim que eu sei se você é crente ou não. Muitos de nós estamos dizendo quem pertence ao Senhor por causa de um partido político. Isso é loucura, isso é insanidade. Quem é você para dizer? Quem é você para dizer quem pertence a Deus ou não? Ainda mais por causa de um partido político, meu irmão. Isso é uma vergonha para o povo de Deus. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha para nós decidirmos quem vai ser salvo ou não, porque se ele crê em Calvino ou Armínio, aí a gente ainda está nessa. Se é milenista, se é pré-milenista, se é pós-milenista. Tem gente que nem sabe o que é isso aí. Eu sou a milanesa. Não sei o que é isso aí. Eu sou qualquer coisa, pastor. Eu sei que Jesus vai voltar, Ele vai me buscar, e é bom, tá bom. É isso. Glória a Deus. Terceiro e último ponto, não menos importante, a cobiça. São Paulo é uma terra de oportunidade, meu irmão. São Paulo você pode ganhar muito dinheiro. Você tem oportunidades que você não tem em nenhum outro lugar do Brasil.
Eu lembro da primeira vez que eu peguei um Uber em São Paulo, indo para casa que eu iria morar. E e o Uber falou assim para mim: olha, você está vindo morar para cá? Tô. Ele falou: cuidado com São Paulo. Tudo que São Paulo dá, ela tira. São Paulo não é mãe de ninguém. Eu falei: muito obrigado por esse cartão postal. São palavras de alguém que já foi calejado pelas dores da vida. E quando eu falo sobre a cobiça, meus irmãos, é porque muitas vezes a presença de Deus não é suficiente para nós, não é? Se eu tivesse R$1.000 a mais na conta, ela seria muito melhor, não é? Se eu tivesse um carrinho melhor, dava para adorar a Deus mais fácil, não dava? Tem umas contas que é muito apertada para pagar, eu preciso dar um jeito de pagar. Talvez eu vou ter que negligenciar o meu ministério para isso, mas eu preciso pagar minhas contas, porque a presença de Deus não é suficiente para mim. Eu preciso de mais. Tem pessoas muito mais jovens que eu, que ganham mais do que eu. Se ele pode ganhar, eu também posso. Nunca satisfeito. Uma casa maior, um pouco mais de dinheiro, só mais uma viagem. Mais. Eu quero mais daquilo que Deus pode dar. Sempre mais, nunca satisfeito. Talvez são alguns enfeites que nós carregamos, mas eu sei que esses são enfeites que eu carreguei. E agora a grande questão é como buscar novamente a presença de Deus. Continua o texto comigo, nós estávamos até o versículo 6, agora vamos para o versículo 7. Moisés era amigo de Deus. Moisés costumava, fala isso comigo, costumava montar uma tenda ao lado de fora do acampamento. E ele chamava a tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda, fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. Assim, escuta isso. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada de sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés, face a face, como quem fala com o seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Meu irmão, por que nós queremos a presença de Deus? Por que nós estamos numa conferência como essa, clamando pela presença de Deus? Por quê? Por que você quer? Responda sinceramente o seu coração. Por que eu quero a presença de Deus? Meu irmão, não há como conhecer o coração e a mente de Deus sem ser amigo de Deus. Moisés não queria o que Deus poderia dar, Moisés queria Deus. Por que nós queremos a presença de Deus? Porque aí Deus vai fazer alguma coisa, porque aí a minha vida vai mudar. Moisés queria a presença de Deus pela presença de Deus, ele só queria Deus. Isso não acontecesse nada, não aconteceu nada, eu só quero a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu quero ler uma frase de uma irmã chamada Rábia. Ela viveu no ano 800 depois de Cristo. E olha o que ela diz: se eu te adorar por medo do inferno, queima-me no inferno. Se eu te adorar pelo paraíso, exclua-me do paraíso. Mas se eu te adorar pelo que tu és, não esconda de mim a tua face. Não esconda de mim a tua face. Moisés era um amigo de Deus. O texto destaca que Moisés costumava ir à tenda do encontro. Não foi um ato desesperado de Moisés.
Agora que Deus vai embora, eu vou correr lá. Moisés costumava estar na tenda do encontro. Ele costumava. Ele tinha disciplina, ele tinha constância, ele tinha frequência. E é exatamente esse tipo de pessoa que Deus está chamando para esses dias. Pessoas que assumam a responsabilidade de revelar o caminho até a presença de Deus. Nós queremos a presença de Deus? Você quer a presença de Deus? Quanto você quer? Quanto vale para você a presença de Deus? Quanto você quer? O quanto você está disposto? O quanto você entregaria por ela? Quanto vale? O quanto você está disposto a abrir mão para ter essa presença? Qual é o valor da presença de Deus para nós? Esse convite, meus irmãos, não é apenas um convite para parar de pecar, mas é um convite para ansiar pela presença de Deus, para nós dizermos: Senhor, nós queremos mais de Ti, nós queremos mais da Tua presença. Existe mais de Deus para nós, existe mais de Deus para a nossa nação. Meus irmãos, não é Deus que só fala com alguns, mas talvez somente alguns de nós que querem ouvir a Deus. Não é que Deus está falando somente com alguns, sabe, como se Deus tivesse alguns especiais, mas talvez somente alguns de nós estamos querendo ouvir a Deus, estamos querendo a presença de Deus. O quanto você quer, meu irmão? É por isso que Deus está procurando por amigos como Moisés, como Abraão, como Noé, porque antes de Deus fazer algo, Deus fala com seus amigos, não é? Antes de Deus derramar o dilúvio, Ele avisa Noé. Antes de Deus retirar a sua presença, Ele avisa Moisés. Antes de Deus fazer alguma coisa, Ele comunica aos seus amigos. Você quer ver apenas o poder de Deus ou conhecer o coração de Deus? Muitos de nós apenas queremos ver o poder de Deus, ver falar: uau, Deus fez uma arca, olha que legal. Mas teve alguém que ouviu Deus falar que construiria uma arca. Meus irmãos, o povo de Deus viu os milagres que Deus fez. Ele viu o mar aberto. Ele viu as pragas que Deus enviou sobre o Egito. O povo viu, e ainda assim construiu um bezerro de ouro para adorar, porque foi um povo que viu apenas o poder de Deus, mas não conhecia o coração de Deus. E talvez muitos de nós estamos sedentos por ver o poder de Deus, sem antes conhecer o seu coração, a sua presença. Senhor, se derramar o teu poder, glória a Deus, mas o que eu quero mesmo é a tua presença. É só isso. Eu quero estar na tua presença. E meus irmãos, nesses dias, nesses últimos dias, o Senhor tem derramado a sua presença de uma forma tão leve, não tem? Tão doce. Temos visto um mover de Deus sobre a nação, sobre o mundo, de uma forma tão poderosa, nos constrangendo com uma graça tão poderosa da sua presença. Hoje não acontece muita coisa, apenas a presença de Deus desce, e ela é doce, ela é palpável. Deus está aqui. O Senhor deseja revelar sua presença a nós, meus irmãos. Teve um homem que conhecia não somente o poder de Deus, mas conhecia um Deus poderoso. E o maior prêmio da presença de Deus não é o poder de Deus, é a amizade com Deus. Por que nós queremos a presença de Deus? Eu quero ser amigo de Deus. Sabe quando você senta com um amigo, você não quer nada, você não quer que ele faça algo para você, você só quer trocar uma ideia. Como é que você está? Estou bem, e você? A gente está bem. E a gente começa a jogar a conversa fora, sem nenhuma intenção. Eu só quero estar com ele, eu só quero ele, eu não quero mais nada, eu não quero o bônus, não quero, eu só quero ele. E era isso que Moisés queria, meus irmãos. Sabe de uma coisa que eu aprendi com esse texto? Deus retirou a sua presença do meio do povo, mas não tirou de Moisés. Isso não é uma loucura pensar? Deus nos tirou de Moisés. Vamos continuar o texto, por favor? E essa é a reta final desse tempo.
Disse Moisés ao Senhor. Moisés é corajoso, talvez porque ele era amigo de Deus. Tu me ordenaste, conduza este povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo. Disseste, eu o conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que essa nação é o teu povo. Respondeu o Senhor. É uma conversa. Eu mesmo acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e ao teu povo de todos os demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés, escuta isso: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Deus respondeu uma oração. Eu te conheço pelo nome, Moisés. É como se ele estivesse falando isso a nós, sabe? Jeff, eu te conheço pelo nome. Eu sei quem você é. Você não está vindo aqui só me pedir coisa, eu te conheço. Eu conheço teu coração, você conhece o meu coração. Eu te conheço pelo nome. Deus responde uma oração, e essa oração é tão poderosa porque Deus escuta a criatura. O Deus criador do universo, que tem o controle do mundo sobre as suas mãos, escuta a própria criatura. A criatura fala aos ouvidos de Deus e tem ousadia para questionar a Deus. Fala: Deus, você vai fazer isso mesmo? Você esqueceu que nós somos o teu povo? E o que nos faz ser diferente de qualquer povo do mundo é a tua presença. E parece que Deus olha para Moisés e fala: não é que você está certo? Você tem o mesmo coração que o meu. Você pensa igual a mim. Meu irmão, só alguém muito íntimo de Deus teria ousadia para dar uma opinião a Deus, não é? Para nós parece uma loucura, mas para Moisés fazia todo sentido. Eu converso com Deus face a face, Ele é meu amigo. Eu posso fazer isso. Eu posso. Eu sei que Ele é Deus. Nós somos dois amigos. A gente tem o mesmo coração e a mesma mente. Amós 3,3 diz o seguinte: acaso duas pessoas podem andar juntas se não estiverem de acordo? Por que Moisés andava com Deus? Por que Deus andava com Moisés? Porque eles estavam de acordo. Esse talvez é o convite para nós, meus irmãos. Será que Deus pode andar conosco? Será que nós podemos andar com Deus? Nós precisamos estar de acordo. Essa é a pergunta que a gente não consegue responder. Moisés carregava a presença de Deus ou era carregado pela presença de Deus? Tanto faz. Não existe mais diferença, não existe mais. Eu não sei se Moisés estava carregando a presença de Deus ou se era a presença de Deus que carregava. O que faz eu não sei, eles são a mesma coisa. Moisés é amigo de Deus. Quando Moisés fala, Deus está falando. É o mesmo coração, é a mesma mente. Meu irmão, Deus está chamando um povo que se torne seu amigo. Deus não resiste a um coração quebrantado e contrito, não é verdade? Deus não resiste. O que Deus procura em nós nessa noite é um coração quebrantado e contrito. Por favor, meu irmão, fique de pé no seu lugar. Eu quero orar conosco nessa noite, para que o Senhor encontre aqui amigos que amam a sua presença, não amam o que Deus pode dar, amam quem Ele é, e só querem mais da presença dEle. E por incrível que pareça, depois da oração de Moisés, depois dessa conversa, a presença de Deus volta para o meio do povo. Isso é poderoso demais.
Às vezes, meus irmãos, tudo que Deus procura é por um amigo. Não é verdade? Nós sabemos que em Cristo a presença de Deus está disponível para nós a todo tempo, amém? Cristo fez nele, por meio da cruz, um novo e vivo caminho, nos deu livre acesso ao Pai. Nós temos essa graça de hoje podemos fechar os olhos, levantar as mãos e estarmos na presença de Deus, disponível a nós a todo momento. É Cristo que nos permite. Ele é a manifestação perfeita da presença de Deus. Agora, meus irmãos, haverá um dia onde a presença de Deus será plena e eterna no nosso meio. Não é verdade? Eu quero ler para você Apocalipse 21, no versículo 1. A palavra de Deus diz: então vi novos céus e nova terra. Esse dia nos aguarda, meus irmãos. Esse dia vai chegar. Esse dia vai chegar. Vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aquele que tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Jesus está voltando, meus irmãos, e estabelecerá a sua presença para sempre no nosso meio. Não haverá mais dia, não haverá mais noite. A presença de Deus nos iluminará. Ela será tudo que nós temos. Não haverá mais nada a não ser a presença de Deus. Assim será a eternidade. E por que não começar isso agora? Não é? Por que não começar isso agora? O que nos impede de desfrutar da presença de Deus? Esse final de noite, Deus separou para isso, meus irmãos, para que nós tivéssemos a consciência dos últimos dias. Deus está preparando um povo para os últimos dias, um povo que tem sede da sua presença, que tem clareza que a sua presença vale mais. Amém? Eu queria muito convidar você a abraçar o seu irmão que está do seu lado. Nós vamos orar juntos. Não precisa fechar o seu olho não, meu irmão. Contemple o Senhor na comunhão da igreja, amém? Senhor Jesus, estabeleça o teu trono no nosso meio, Deus. Nos permita, ó Deus, contemplar a unidade derramada por meio do teu sangue na cruz. Se hoje estamos aqui unidos como igreja, é graça ao teu sangue derramado na cruz, ao teu sacrifício, à tua humilhação, a vergonha, a cruz, a coroa de espinhos, que nos fez um. Senhor Jesus, arranca os nossos enfeites nessa noite. Nós somos um povo. Nós não queremos apenas ser um amigo do Senhor, mas um povo de amigos, uma nação de amigos, que ama a tua presença, que conhece o Senhor face a face. Face a face. Nos aumenta, ó Deus, a noção de que o Senhor está nesse lugar. Nós queremos mais do Senhor.
Nós vamos louvar ao Senhor daqui a pouco, e eu gostaria que você entregasse todo o seu louvor a Ele. Tendo a consciência de que Ele está presente aqui, de que Ele está aqui, de que Ele deve ser adorado. Não é uma visita ilustre, não é um presidente, não é um artista famoso, não é uma celebridade, é o próprio Deus, é o Criador dos céus e da terra, é aquele que nos conhecia no ventre da nossa mãe, é aquele que preparou o destino dos nossos dias, é aquele que está preparando uma cidade para se encontrar com o seu povo, para reinar sobre essa terra. É o nosso Senhor Jesus. Senhor Jesus, faz de nós amigos do Senhor, amigos, que a Tua presença não seja arrancada de nós, mas que possamos, ó Deus, ter sede e fome do Senhor, que nada possa competir contigo, Jesus. Arranca os ídolos do nosso coração nesse momento, Deus. Espírito Santo, revela os nossos ídolos. Conduz a cada um de nós a um lugar de arrependimento, de constrangimento da Tua graça, de uma presença doce, de uma presença agradável, que está pedindo licença, que deseja estar aqui. Toca-nos, ó Deus, nessa noite. Toca-nos, ó Deus, nessa noite. No nome de Jesus. E aí, tudo bem? Você acabou de ouvir uma mensagem poderosa e transformadora. E para você não perder nada, se inscreva no canal, ative o sininho, porque sempre quando nós entrarmos ao vivo, você vai receber uma notificação para não ficar de fora. E eu tenho algo para você. Eu vou deixar aqui 2 indicações, então já clica e continue recebendo mais de Deus. Um abraço e até a próxima.